Então, olha só, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, tá? A gente vai abordar no que diz respeito aos sistemas de informações geográficas, que são os SIGs, né? Então, ele se enquadra como uma das grandes ferramentas dentro desse contexto do geoprocessamento, né? E, inicialmente, nós temos aqui, no que diz respeito ao geoprocessamento, né? Haja vista que o geoprocessamento é um conjunto de métodos, técnicas, né? E metodologias adotadas para fazer o tratamento de uma informação geográfica, né? Então, inicialmente, a gente tem um tratamento da informação geográfica, que esse tratamento, por sua vez, ele pode ser realizado dentro do SIG, né? Do Sistema de Informação Geográfica, tá? E a informação geográfica é aquela informação que é passível de ser georreferenciada, que tem uma localização atrelada no espaço, né? E dentro desse contexto do geoprocessamento, né, então ela é uma tecnologia que engloba tanto a coleta, o armazenamento, a integração, o tratamento e análise de informações espaciais, né? Então, nesse contexto, né, o SIG ele é muito importante, haja vista que ele vai abordar aqui a questão do armazenamento, a integração e o tratamento e análise dessas informações espaciais, né? Então, o geoprocessamento ele tem esse contexto, né? E aí a gente afunilando mais dentro desse contexto do SIG, né, que é o Sistema de Informação Geográfica, a gente tem aqui, né, o SIG como um dos destaques dentro da geotecnologias, né? Porque o geoprocessamento, na verdade, ele é um ramo da área do conhecimento, né, em que engloba o conjunto de todas as técnicas ligadas à informação espacial, né? Quer que seja no tocante a coleta, o armazenamento, tratamento e análise, bem como o uso integrado desses dados geográficos, né? Então, essas técnicas ou tecnologias são comumente chamadas de geotecnologias, tá? Então, o geoprocessamento seria esse todo, não é? E essas geotecnologias estariam aqui abordadas dentro desse contexto, né? Topografia, banco de dados, sensoriamento remoto, WebGIS, fotogrametria, né? E o SIG também se destacando, né? E o SIG, então, quando se fala SIG, Sistema de Informação Geográfica, né? Nos remete a algo associado tanto ao geoprocessamento como às geotecnologias, tá? Então, o que é um SIG, afinal de contas, né? Então, SIG, algumas controvérsias, né, sobre a definição de SIG, que tem uma tendência de uma definição mais restrita e maneiras diferentes de definir e classificar os objetos e objetivos, né? Então, no caso, o SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, o sistema, essa palavra sistema, né, ela está associada, né, a vários componentes interrelacionados e ligados com diferentes funções, né? Então, isso faz com que o SIG ele tenha a sua capacidade no que diz respeito à entrada de dados, o manuseio, a formação, a criação, a organização, visualização, consulta, análise, né, modelagem e saída, sistema. A informação, por sua vez, a palavra informação, pressupõe que os dados sejam, né, organizados para produzir conhecimento útil. E como é que essa informação ela é produzida? Através de mapas, imagens, estatísticas, gráficos, entre outros, né? E geográfico é aquilo que implica no que diz respeito à localização dos itens de dados, né? E no caso que eles passam a ser calculados em termos de coordenadas geográficas, ou seja, geográfica se refere à localização em si da informação que está sendo produzida dentro do sistema, tá? Então, o SIG, que é um Sistema de Informação Geográfica, ele permite, né, que as pessoas possam realizar as chamadas consultas espaciais, né? Não somente aquelas consultas por atributos, mas também aquelas consultas espaciais. Ou, por exemplo, eu tenho aqui um banco de dados alimentados com algumas características, né, em relação a um código de endereçamento postal, o nome de um endereço, aquela área, as habitações. E partindo disso aí, a gente consegue, por exemplo, realizar algumas consultas espaciais e obter algumas respostas, né? Como exemplo, determinar a área total para todos os códigos postais listados, né? Haja vista que aquelas áreas elas vão estar sendo georreferenciadas e a partir daquele georreferenciamento eu consigo obter a resposta em relação a essa mensuração da área total, né?
também a determinação do centroide de cada área, de código postal, o número de habitações, né? Aquelas áreas que o número de habitações dentro desse raio de abrangência de 5 km, tá? Então tudo isso SIG, ele permite nos dar essas consultas espaciais através dessas informações, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, ó, uma resposta dentro do sistema de informação geográfica, né, que no caso é o SIG, né, me dando uma resposta através do mapa, considerando as habitações unifamiliares por quilômetro quadrados, né, por quilômetros quadrados, tá? Então aqui no caso eu tenho aqui as habitações unifamiliares sendo representadas dentro dessa consulta, né, dentro dessa consulta aqui, tá? Então, componentes de um SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, nós temos que ter equipamentos de entrada, equipamentos de processamento e equipamentos de saída, né? Então, no caso, esses equipamentos de entrada, por exemplo, pode ser um scanner, né? Um scanner é um equipamento de entrada em relação ao SIG. Eu pego uma planta, né, um mapa que está em modelo analógico, exemplo de um papel, vou escanear, né, e depois eu jogo dentro do SIG. Equipamento de processamento, no momento que eu utilizo o SIG, por exemplo, para fazer a vetorização naquela planta, e os equipamentos de saída pode ser aquele mapa produzido a posteriori, com base naquela vetorização, né? Também módulos de programas de aplicação, né? No caso aqui temos os chamados subsistemas, sistemas é exemplo de coleta e pré-processamento dos dados, né? Em que este tem como função de organizar os dados e permitir a sua recuperação, atualização e edição, né? Então o SIG ele trabalha dessa forma. Também tem os subsistemas de análise de dados, né? Em que é que eles vão agregar e desagregar os dados, estimar parâmetros, né? E restrições, realizar também funções de modelagem. E os subsistemas de saída, que é a maneira como os dados eles são apresentados para nós, né? E também um outro componente muito importante do SIG são os recursos humanos, que somos nós que vamos manusear aquela ferramenta, tá? Então aqui, ó, nós temos equipamentos de entrada, né? Então mapas, utilização de GPS, estatísticas de dados em campos, imagem de sensoriamento remoto, né? E aí nós temos o processamento em si a ser realizado dentro do SIG, Sistema de Informação Geográfica, e por fim nós temos o resultado da saída, que pode ser gráficos, relatórios estatísticos e mapas, né? Daqueles dados que obtiveram a sua entrada dentro do SIG, nós temos aqui posteriormente o seu resultado, através de uma dessas fontes, tá? Então, olha só, o SIG, pessoal, ele tem uma característica muito importante, porque quase tudo que acontece em algum lugar. Saber o lugar, né, aonde algo acontece pode ser fundamental. Então, o SIG, por exemplo, ele pode nos dar essa resposta, né? Ele pode nos dar essa resposta que a partir daí ele pode trazer alguma solução de problemas, né? De problemas. Se onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho, né? Cameron Davis já vem mencionando isso. Por exemplo, né? Dentro disso aqui, supondo que a gente tenha, né, em um determinado bairro de uma cidade a maior ocorrência de crimes relacionados a roubo de casas, né? Então, e tem uma empresa que ela quer instalar um empreendimento na área de segurança residencial. Então, a partir daí, ele consegue ver qual a região dentro daquele bairro que há uma maior ocorrência de crimes daquela natureza. Então, partindo disso aí, a gente consegue ter uma localização exata e aí colocar aquela empresa de segurança, né, residencial, para que possa atender aquela região específica dentro do seu raio de abrangência e a partir daí tá resolvendo alguns problemas relacionados àquilo, tá? Então, eles de fato têm essa função de resolver problemas geográficos, tá? E quem usa o SIG e onde está sendo utilizado? Então, o SIG ele está sendo utilizado em diversos ramos, né? Seja na área da saúde, seja em órgãos governamentais, companhia de civicultura, né? Então, o SIG ele é utilizado, né, sempre que onde aparecer, dentre as questões e problemas que precisam ser resolvidos por um sistema informatizado, né? Haverá uma oportunidade para considerar a adoção de um SIG, né? Então, o SIG ele é muito utilizado em diversos ramos do conhecimento. Haja vista que ele tem essa finalidade de minimizar os problemas ocorrentes de uma determinada localização geográfica, tá? Então,
Por que que a gente deve utilizar um SIG, pessoal? Porque, por exemplo, uma das funcionalidades seria a otimização de tempo, né? Uma otimização de tempo. Por exemplo, veículos de emergência têm as rotas definidas pelo caminho mais rápido disponível, não necessitando o mais curto, não necessariamente o mais curto, na verdade. O governo federal frequenta e distribui verbas para os governos locais baseados na população, então o SIG também ele é utilizado como uma ferramenta de mensuração no que diz respeito a essa distribuição de renda, né? Muitos estudos sobre várias doenças são feitos e uma grande proporção delas está relacionada com as áreas nas quais prevalecem doenças e as taxas de propagação. Então também o SIG, a partir dessa contabilidade das doenças também, taxas de propagação que são evidenciadas por meio de mapas, né, que são produzidos dentro do SIG, né? Temos aí um parâmetro para a realização de estudos, né? E dentre outros, outras questões, né, que de fato o SIG é utilizado, né? E aqui nós temos uma questão da evolução do SIG, né? Então, inicialmente, em meados do século XVIII, né, quando começaram a produzir os primeiros mapas de referência, né, e ao longo da história o SIG ele foi tendo um acompanhamento concomitante a também a evolução tecnológica dos computadores, né? E o SIG ele tem o principal objetivo, que é transformar dados brutos em novas informações que possam dar suporte a um processo de tomada de decisões, né? Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui ao lado, dentro do SIG, no caso o QGIS, a produção de uma poligonal, né? Mostrando os vértices da poligonal e aquela área, certo? E sendo que nós temos aqui as coordenadas, ó, e observa-se que antigamente, por exemplo, como é que uma poligonal de uma determinada área, de um terreno, por exemplo, como é que ela era produzida? Ela era produzida manualmente, né, de forma analógica. Mas hoje não, com o advento do SIG, basta a gente ter as coordenadas em mão, né, o azimuth, as distâncias daquela área, e a gente consegue, por exemplo, produzir internamente dentro do SIG o desenho daquela área, tá? Então, isso é de fato um acompanhamento, uma evolução que o SIG tem nos dado, tá? Aqui nós temos uma recapitulação histórica, né? Que o primeiro mapa geológico de Paris foi em 1811, né? Em 1815 o primeiro mapa geológico de Londres, em 1854 o Dr. John Snow, né? Ele tem se destacado bastante aí quando a gente fala no que diz respeito ao SIG, porque ele fez a alocação de alguns pontos de cólera e a partir daí ele conseguiu produzir esse mapa, né? E ao mesmo tempo ele identificou que um desses poços estavam contaminados com cólera, né? E ele percebeu que quanto mais próximo, né, daquele poço, aquela determinada população, né, evidentemente teria uma maior ocorrência de contaminação da doença de cólera, né? E nesse caso, aqui ele já entrou dentro do contexto de análise espacial, né? Então ele percebeu, já que os poços mais distantes, né, aonde a população recorria àqueles poços e o mesmo não estava contaminado, não tinha nenhuma incidência de cólera, né? Então, no caso, ele já fez uma análise espacial, além da produção do mapa que a gente observa no slide, tá? Então, olha só, as conclusões. Ele identificou o local de moradia de cada pessoa que morreu por cólera, né? E a partir disso, Snow comparou o número de óbitos por cólera em áreas abastecidas por diferentes companhias de água, né? Então, teve até registros em que aqueles poços infectados, não infectados na verdade, não teve nenhum registro de morte, né? E verificou-se que a taxa dos óbitos foram mais altas pelas pessoas que consumiam água da companhia Schultz, né? Que no caso é a companhia que havia um poço, né, em que o mesmo estava contaminado por cólera, certo? Então, conforme eu falei, a evolução do SIG ela foi também concomitantemente ao uso dos computadores, né? Então, temos aqui, por exemplo, o registro de computadores grandes, né? Com o passar do tempo foram reduzindo aí até mesmo fisicamente o tamanho dessas máquinas, né? E aí essa evolução dos computadores, elas deu-se aí principalmente dos anos 40 para cá, de 1940 para cá, tá? E aí, pessoal, inicialmente o SIG, né, mesmo com aquela evolução tecnológica, ele ainda era uma proposição cara, né? Portanto, devido a ter um alto custo, o SIG também ele se tornou
um produto muito caro e, portanto, muito restrito somente a algumas pessoas, né? E hoje o SIG, por exemplo, ele está disponível para praticamente qualquer pessoa que trabalha com dados espaciais, né? Tem alguns SIGs no contexto comercial, ou seja, programas de computadores, sistema de informação geográfica que são pagos, e também temos alguns sistemas de informação geográfica que são livres, né? Exemplo do QGIS, que é usado de forma mais forte, né? No contexto mundial, né? Então, o custo, nós temos aqui o ArcGIS, o Global Map, que no caso são softwares, ou seja, são sistemas de informação geográfica que são pagos, né? E temos o QGIS, temos o Spring, tá? Que esses, por sua vez, são gratuitos, né? Então, qualquer um de nós podemos estar entrando no site, tanto do QGIS como no site também do Spring, e aí fazendo o download desses programas para posterior manuseio, né? Então, no caso aqui no Brasil, nós temos aqui algumas pontuações, né, no que diz respeito à evolução do SIG. Nos anos 80, né, começou com o professor Jorge Xavier da Silva, né, em 91 a implantação do SPRING, que é o Sistema para Processamento de Informações Geográficas, né, e né, com essa evolução e também com essa disseminação da informação por meio do SIG, né, e também o uso do SIG de maneira gratuita, né, a gente tem aí algumas orientações no que diz respeito aos níveis, né, os níveis do sistema de informação geográfica, né. Então, no caso, nós temos a predição, as análises e o gerenciamento dos dados, né. Então, no caso, nós temos aqui a predição, as análises e o gerenciamento dos dados. Então, partindo da base até o topo da pirâmide, o que é que acontece inicialmente? Quando a gente trabalha no SIG, a gente tem o gerenciamento dos dados. Partindo do gerenciamento dos dados, a gente vai chegar nas análises, e partindo das análises a gente vai ter algumas predições, né? A gente vai ter algumas chamadas estimativas, para que posteriormente a gente pode tomar alguma decisão, resolver algum problema, se utilizando do SIG, né? Então, aqui, de uma maneira geral, a gente tem o SIG utilizado para muitas finalidades, né? Como o exemplo da localização de estradas, ferrovias, aeroportos, mapeamentos de APP, né? O auxílio aos governos e indústrias para gerenciar de forma eficiente sua infraestrutura, né? E hoje a maioria das empresas buscam o SIG, né, nas suas aplicações de mercado, de clientes, concorrência, seleção de locais e etc. Tá? Aqui nós temos alguns exemplos, né, no que diz respeito ao uso do SIG, como por exemplo, mostrando aqui como é que é o comportamento, né, de uma topografia de um determinado terreno através do perfil longitudinal, né? Aqui nós temos o terreno sendo representado e aí a sua topografia sendo representada aqui de maneira longitudinal, né? Nós temos aqui também mapeamento de algumas áreas de APP, nós temos aqui também o gerenciamento de dados cadastrais relacionados às quadras, né, existentes de um determinado bairro, né? E com isso o objetivo de um SIG, né, é reduzir as atividades que consomem tempo e dinheiro, como manipulação, registro e pesquisa das montanhas de dados que acumulamos e estamos gerando, né, relativo às feições do terreno que se está trabalhando. E já em um nível de gerenciamento de dados espaciais, o SIG ele é uma forma eficiente de armazenar e gerenciar esses dados. Independente da aplicação, o SIG pode proporcionar um acesso fácil a informações. Tá? Então, por exemplo, nós temos aqui o mapa do Piauí, né, em que esse mapa do Piauí tem os municípios sendo representados e cada município desse tem um nome, né, tem um código do município, tem uma população, né, tem um estado pertencente, né, tem a sua renda que é gerada, né, pelo município. Então, todos esses dados eles podem ser acumulados num banco de dados e, posteriormente, ser representados através de tabelas e também através dos mapas, né, no que diz respeito à malha municipal. Tá? Então, portanto, a gente encerra aqui, haja vista que aqui foi mais algo introdutório no que diz respeito ao contexto do SIG, e vocês verão nas outras disciplinas de uma maneira mais forte a utilização dessa ferramenta.